Olá, Soterópolis no ar! E estamos aqui no Museu da Cultura Afro-Brasileira, o MUNCAB, em Salvador. Fotografia, literatura, história, universo geek e muitos outros assuntos para lá de bacanas estão na pauta do Soterópolis. Veja o que preparamos especialmente para você. E a gente começa com artes visuais. O Goethe Instituto de Salvador apresenta as exposições Mostre-se, Inovações. Manfred, qual é a proposta do programa de intercâmbio Vila Sul? O Vila Sul, né, faz parte da cultura de Alemanha, né, mas a ideia é que nós, um país do norte, convida artistas do sul, do global, do mundo, né, como pessoas de África, de outros países do sul, e artistas de Alemanha para o Brasil e fazer um intercâmbio, uma troca das ideias entre eles, mas também com artistas intelectuais locais aqui do Brasil, de Salvador, na verdade. Né? So it's really surprising because I tried to. É surpreendente porque eu tentei ver a diferença entre os níveis sociais. Fui a lugares como a Feira de São Joaquim, aqui no Corredor da Vitória, no Campo Grande. Às vezes faço fotos espontâneas, clicando nas ruas as pessoas que passam. Às vezes faço também dentro de apartamentos. Já fotografei dentro de um presídio feminino, também no Teatro Vila Velha. Tudo isso para ver os diferentes tipos de pessoas de Salvador e minha impressão é realmente rica. Indo um pouco mais adiante no processo, eu sobreponho os rostos e vou rasgando alguns pedaços das camadas, como uma forma de fazer as pessoas verem um pouco além do que os olhos mostram. Como é que foram selecionados esses artistas para fazer esse intercâmbio? Temos vários caminhos, né? As pessoas de Alemanha vai ser uma proposta das pessoas do vida pública da Alemanha e depois uma júri local daqui da Bahia fazendo a escolha final. As pessoas, por exemplo, da Quênia, que ninguém do aqui, é uma proposta do Instituto na Quênia, do Instituto Goethe na Quênia, e também um júri vai fazer uma seleção final. Então temos sempre uma júri daqui da Bahia que faz a escolha final. It's such a traditional job, the geisha. É um trabalho muito tradicional o de geisha. E como você pode ser um homem nesse mundo feminino da geisha? E também no Japão é tão tradicional, tudo tão ligado às raízes, que me deixou realmente curioso como um homem poderia estar nessa função feminina e como as pessoas reagiriam a isto quando vissem. O trabalho de vocês em Invasões tem como cenário a Baía de Todos os Santos, né? E vocês fazem uma espécie de registro, dossiê de materiais de performance. Qual que é o objetivo desse trabalho? Como é que surgiu isso? Bom, o projeto Invasões surge desse contato, dessa investigação expandida de uma região específica da Baía de Todos os Santos. E a partir dessa região, a gente desenvolve inicialmente algumas ações de performance a partir da criação da figura de uma Santa Vermelha que realiza invasões em alguns pontos específicos dessa pequena região que abriga uma grande diversidade, disparidade, disputa de modos de vida, de modos de existência, de modos de habitação. E vocês utilizam a linguagem audiovisual, utilizam também a fotografia. Como é que foi esse processo de construção, de feitura desse trabalho? Bom, foi um processo que inicialmente a gente pensa como uma ação de performance, então a gente começa realizando essas ações, vai realizando os registros dessas ações e paralelamente a isso a gente vai fazendo uma pesquisa de materiais visuais, documentos ligados à região da Baía de Todos os Santos.
para nós, né, Salvador é realmente, né, faz parte do Triângulo do Atlântico, né, que foi a primeira capital do Brasil, né, tem muita história como colonialismo, escravidão, essas coisas assim. Então, para falar sobre desafios do Sul global e, por exemplo, coisas como racismo, decolonização, essas coisas, acho que Salvador é fundamental para esse discurso. Tá aí, para ficar por dentro de toda a programação do Goethe Institute, basta acessar o site ou procurar uma das unidades no seu estado ou cidade. Você gosta de HQs, games, séries para TV? Ah, então vai se deliciar com as coleções que vamos exibir a partir de agora. Eu sempre gostei de colecionar. Sempre desde pequeno, minha mãe era professora, meu pai era funcionário público, então, enfim, a gente morava no interior também, nem tinha acesso a essas coisas. Eu sempre gostei de colecionar aqueles cards de dinossauro, do chocolate, figurinha, o que tinha, eu estava lembrando tampinha de figurinha, que tinha da Margarida, Pato Donald, esse negócio, eu sempre gostei desse negócio de coleção. Comecei a participar de eventos, que eu sempre gostei desse universo geek, e principalmente da parte da cultura japonesa, comecei a pensar, poxa, eu acho que eu vou começar a colecionar isso. Aí você comprar um, comprar outro, aí acaba se tornando um vício, velho. Eu coleciono desde criança, né? Eu sempre tive apego aos meus bonecos, assim, minha mãe sempre me deu, sempre curti essa onda de me dar brinquedo, minha família toda. Né, aquela coisa do Natal, não todo dia, mas no Natal eu recebia, no dia das crianças, aniversário, e eu fui colecionando. Aquela coisa da televisão, colocar o herói, né, seu herói, que era, na verdade, na minha época de criança era o Falcon, que agora foi relançado, então era o herói da época, então toda criança tinha que ter queria ter um Falcon. Eu tenho muita coisa de cultura japonesa. Tem um pouco ali, se você pegar, de Star Wars, de Marvel, que são os heróis que estão mais na moda com essa parte do cinema, mas a minha cultura é muito mais na parte de cultura japonesa. É mais a parte nostálgica, são desenhos que são mais antigos, da década de 90, no fim da década de 90 para o ano 2000, e principalmente, talvez, Cavaleiro do Zodíaco, que foi o boom dos animes aqui no Brasil, foi a partir desses carinhas aqui. Aqui tá alguns de meus bonecos, né? Não todos, né? Porque os mais velhos tá guardado em caixas e tal. E como eu gosto mais desses, né? Eu gosto da linha Marvel, esse padrão, esse tamanho de boneco que é 15 polegadas, mais ou menos, 13, 12, 15 polegadas. São os bonecos da Marvel e DC. O meu preferido é Quem Começou Tudo. Esse foi o primeiro, foi um presente da minha esposa. E representa o meu signo, que na verdade as armaduras douradas são os 12 signos do Zodíaco. E justamente ele com certeza é o meu preferido de todos, que eu tenho aqui na coleção. Eu acho que pra mim, assim, o boneco que mais representa a minha vida, assim, que eu gosto, que eu tenho um amor por ele, na verdade, desde que infância, que é o Falcon, né? Que esse é a versão dos anos 80, né? Com olhos de águia, que ele mexe os olhos. É um boneco para a época avançado, porque ele é todo articulado, mão, pé, joelho. Você podia colocar ele em qualquer posição, a mão dele segura qualquer coisa. E essa é a versão nova dos anos, agora de 2017, que saiu agora. Porque o que aconteceu? Os colecionadores, né, loucos por Falcon, fizeram um abaixo-assinado para a Estrela, para poder relançar o boneco que era o boneco do sonho de cada criança.
Tem alguns personagens que são os preferidos, e os preferidos por quê? A maioria é por causa disso, uma coisa que bateu e você, puxa, aquele momento impressionou você por uma prova de amizade, de lealdade, de força, de superação. Esses desenhos japoneses, eles falam muito disso. Tem a parte da violência e tudo, mas enfim, a gente deixa um pouco essa parte, mas pensando nesses sentimentos. E isso aí sempre que despertou a admiração da coisa. Tá aí, um site super bacana para ficar por dentro das novidades é o Toy News International. Toma nota. A gente vai para um intervalo rapidinho, só o tempo de você beber uma água, esticar as perninhas e daqui a pouquinho a gente volta com mais Soterópolis. Até já! Estamos de volta com o Soterópolis. No dia 13 de dezembro de 1968, há 50 anos, o Ato Institucional número 5 foi promulgado. Produziu uma série de ações arbitrárias antidemocráticas. Hoje, 5 décadas depois, vamos refletir sobre as consequências do AI-5. Na verdade, aquele momento do Ato 5, ele completa um golpe que veio de 64, que a história considera isso o golpe dentro do golpe. Que na verdade esse golpe dentro do golpe ele vai começar aí nesse 13 de dezembro e alguns acontecimentos que prosseguirão a partir do ano de 69 até o afastamento do presidente Costa e Silva e a instalação da junta militar, já em setembro praticamente de 69, e a sequência disso teremos a instalação de um dos mais terríveis governos que a gente já teve na história, que é o governo do general-presidente Médici. Nas escolas, nas ruas, campos, construções. O Ato Institucional número 5, ele vem para botar um ponto mesmo, para demonstrar, para acabar de vez com a tentativa até então que existia de mostrar que era um movimento apenas para rearrumar a casa. Quando se assina e se publica o Ato Institucional número 5, o ministro da Justiça lê o Ato Institucional na Rádio Nacional para todos, foi que o Estado brasileiro teve uma demonstração do que é que estava acontecendo, do que significava. Ele, com as considerandas, em nome da segurança nacional, das forças que queriam desestabilizar o progresso do país e o progresso da nação, era o que diziam as considerandas do Ato Institucional, ele promove o recesso, suspende a garantia do habeas corpus para uma série de crimes de opinião, crimes políticos, crimes que atentassem contra a segurança nacional, suspende a Constituição de 67. Bom, e aqui na minha companhia o Carlos Marighella, que tem uma história pessoal muito atravessada por esse momento da ditadura militar e pensando nas suas vivências de infância e juventude. Como é que esse momento hoje, 2018, chega para você? Eu nasci exatamente no ano que eu nasci, meu pai era um deputado constituinte, ao lado de Jorge Amado, de Prestes e de tantos outros comunistas que se notabilizaram naquela Constituinte de 46. E logo em seguida eu já era um filho abandonado, porque meu pai fugiu, a polícia política da época saiu em perseguição dele. Mas aí vem 64, a polícia invade a nossa casa, meu pai some novamente e eu fui obrigado a me esconder na escola. Me esconder não, mas porque aquilo tudo era combinado. Meu pai me colocou na escola exatamente porque ele imaginava que era possível o Brasil viver uma situação de golpe de Estado. Isso era uma coisa muito discutida, era recorrente isso, até que meu pai é baleado no dia 10 de maio de 1964 e todos os jornais do Brasil estamparam uma foto dele preso, algemado, numa cama do pronto-socorro, com aquela versão que os militares que já haviam ocupado os jornais, com aquela versão que eles queriam
difundir de que foi preso mais um subversivo, que foi preso um político perigoso, que reagiu à ação da polícia. Naquele momento de 68, sentia-se, quem estava militando na esquerda, de que não seria tão tranquilo você continuar fazendo uma oposição ao governo. Eu era do MR8, naquele momento a gente não se chamava ainda MR8, chamava dissidência comunista, mas assim, de alguma maneira, primeiro era a possibilidade de eu não me matricular no colégio, porque o decreto 477 impedia, que de alguma forma criava uma lista dos indesejados, e eu poderia estar nessa lista. Não estava, e passei o ano de 69 um tanto quanto clandestino. Ela é minha menina. Na questão cultural, de um modo geral, é como se a gente tivesse entrado num período um tanto quanto barroco, não seria um barroco tardio. Mas, por exemplo, você vai ter na música os artistas enveredando para um excesso de metáforas, de canções cifradas, exatamente para fazer um drible à grande censura que se estabelecia nesse momento aqui agora. Uma outra questão que você vai ver que nesse momento, por exemplo, imediatamente, a Bahia, que tinha um certo protagonismo artístico das artes visuais, com a Bienal, a gente vai perder um pouco esse protagonismo. Quando você vive um momento de quebra dessa institucionalidade, quando os direitos mais elementares de uma pessoa não é respeitado, não é só uma questão partidária que está em jogo, ou uma questão política, é a vida das pessoas, é o dia a dia das pessoas. Eu fui interrogado pelo Fleury, que matou várias pessoas, né? E o fato de você estar diante de uma pessoa dessa, né? E ele está lhe interrogando, e você não está dizendo o que ele quer que você diga, você vê a sua vida se esvaindo. O fato de você estar diante de um torturador desse era motivo para que você realmente começasse a pensar duas vezes se você sairia daquilo ali vivo ou não. Caetano Veloso, ele foi preso logo depois do AI-5, com Gil. Gil até teve uma atitude um tanto quanto mais assim, tranquila diante da prisão. Mas Caetano, ele ficou muito desorganizado, porque para ele aquilo é uma violência muito grande. E nós só conseguimos resolver isso em 1978 para 79, com a revogação do Ato Institucional número 5, e com aquela transição que culminou com o movimento das diretas já em 1984, quando o povo brasileiro foi às ruas pedir a redemocratização, a abertura, a anistia e o reingresso de todos. Nós passamos por aquele momento de transição de 84 até 88, até 5 de outubro de 88, quando proclamamos a Constituição, que agora fez 30 anos, no dia 5 de outubro, às 16 horas. E essa Constituição, ela se impregnou na sociedade. Ela não representa a vitória de um texto, mas a vitória de valores que foram incorporados por todos nós. A vitória de um modo de pensar, de um modo de ser, de um modo de agir democrático. As liberdades de expressão, de opinião, de jornalismo, o direito de ir e vir, a garantia do habeas corpus, o controle do poder judiciário. Eu não sou muito otimista quanto aos próximos tempos. Mas se a gente for reparar, você tem crescido bastante aí digamos assim, essas iniciações autoritárias, e normalmente esses dirigentes chegaram com pouco crédito, né, como se fosse um tanto quanto palhaço, porque ninguém acreditou em Hitler. Né? Dizer, não, Hitler não vai fazer isso, mas Hitler fez. Donald Trump, não, ele está falando isso, mas ele não vai fazer, porque ele tem o Partido Republicano,
está fazendo. Isso é o projeto é esse, que a gente vai reparar na América Latina toda. A justiça, ela não tem sido mais uma justiça, a justiça tem sido uma força política. Eu acho que meu pai, ele, independente da opinião política dele, é uma grande inspiração para todo mundo, para nossa sociedade como um todo, sobretudo para a nossa juventude, que é a persistência, não é? Ele foi uma pessoa que lutou de todas as formas por aquilo que ele acreditava, pelos ideais, perseverou nisso o tempo todo. Quem se dedicar um pouco à biografia dele vai perceber essa perseverança. E eu acho que o que ele diria é que a nossa luta deve continuar. Sua voz não tem mais dono, sua dor não tem mais graça. Graça! Nem bêbado de rua, nem moleque da praça. Revisitar o passado para preservar e salvaguardar a memória é fundamental para evitar que erros voltem a acontecer. Não podemos esquecer a nossa história. E agora o assunto é literatura. Há 25 anos, a Solis Luna realiza projetos de design gráficos e editoriais. Colegas de profissão que somos, ambos são designers, nos encontramos, nos conhecemos dentro de uma gráfica. Então, a partir desse encontro, a gente resolveu começar a Solis Luna no ano de 1993. A editora, ela surgiu do trabalho de artes gráficas. Eu já tinha feito uma carreira eu trabalhei com vários livros de Pierre Verger. Com Valéria a gente começou uma editora mais de livros especiais, livros que não vão para o mercado, livros de instituições públicas, livros de empresas, livros especiais. Isso deixava a gente um pouco triste, porque a gente gostaria que os livros chegassem ao maior número de pessoas possíveis. Foi quando a gente teve a ideia de montar o selo comercial. Eu queria fazer alguma coisa que os meus sucessores pudessem se encontrar, ou melhor, saber a história da comunidade que eles estão fixados. E eu comecei a entender, uns 5 anos atrás, eu falei, olha, eu tenho que juntar um dinheirinho e publicar o meu livro. E assim aconteceu. Foram muitas histórias contadas durante o tempo que Narcisa viveu no Bogum. Em outros momentos, ela contava a história do homem negro e do povo Jeje na Bahia, sem se aperceber da importância que suas narrativas para os dias de hoje. A Bahia é ainda um estado, se comparado com Minas, comparado com o Rio, com São Paulo, com o Rio Grande do Sul, ainda é um estado onde nós temos muito pouco de produção literária de qualidade. E eu acho isso fundamental. E eu acho que a Solis Luna, para mim, ela está entre as editoras baianas que se destaca. Não só na escolha editorial dos temas que ela trabalha, da valorização da cultura afrodescendente, de temas tidos muitas vezes como temas polêmicos, como temas que causam inquietação e, consequentemente, reflexão, e tudo isso com um projeto gráfico que não deixa nada a desejar das grandes editoras do Brasil. O amor acaba? Tio Alfredo disse que o amor é como uma caixa de chocolates que a vovó esconde no armário para não acabar nunca. Mas alguém sempre descobre e come escondido. A gente tem um projeto Carrinho de Livros, né? A gente leva livros para todos os lugares e a gente vendeu livros para pessoas que nunca tinham comprado livro na vida, porque às vezes a livraria inibe um pouco. Salvador teve recentemente um destaque incrível, que foi feita uma pesquisa em 12 capitais brasileiras e Salvador se destacou como aquela que mais escolhe o livro em relação às outras atividades culturais. O soteropolitano faz opção pelo livro em relação às outras atividades, cinema, teatro, né? Isso é incrível.
Por hoje é só, mas você pode ficar por dentro de todos os nossos assuntos nas redes sociais. Curta, compartilhe, siga à vontade. Pode também rever toda a edição desse 2018 que está indo embora no nosso canal no YouTube. E para ficar por dentro mesmo, para falar com a gente, manda aí o seu e-mail para soteropolis@gmail.com ou nos dá um alô. Feliz Natal, ano bom, 71-31-16-7377. A gente vai, mas a gente volta e temos um novo encontro marcado semana que vem, hein? Eu espero por vocês. Obrigada pela companhia. Até lá. Aonde a pele preta possa incomodar, um litro de pinho-sol pra um preto rodar. Pegar tuberculose na cadeia faz chorar, que a lei dá exemplo, mais um preto pra matar. Rolei no mercadinho de um bairro que se despaça, foi meu pai tocar os radinhos, tudo inflamar. Meu coro é folgado das barras do Ceará, tem um lirismo bom lá louco pra trabalhar. Top de tela, o mundo à sua mão, e no porão da alma uma escada pra solidão. Via satélite, 15% é Google, o resto é nível é. Na guerra do tráfico, perdendo vários entes, plano de saúde de pobre fia, não ficar doente. Está por vir, um louco está por vir, Shimigami, Deus da morte, um louco está por vir. Velho, preto, cabelo, crespo, desde em favela é aforismo pra respeito. Mundo Messejana, Grajaú, aqui é sem fama, nos ensinamentos de Oxalá, isso é bacana.